Boa tarde a todos. Bem-vindos então a este painel da área da tecnologia de saúde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu chamo-me Clévio Nóbrega. Eu estou aqui com o apelo do Presidente da Direção do Aging Better Collab, um laboratório colaborativo de quinta geração. De qualquer forma, também sou professor auxiliar da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas. E comigo, neste painel, está a doutora Ana Gomes, que é Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Obrigado. O Dr. Paulo Sousa, diretor clínico do Hospital Particular do Algarve, e a professora Ana Teresa Maia, que é também minha colega na faculdade, mas que aqui está na pele de cofundadora e CEO da Express Tech. E, portanto, eu vou começar, obviamente, portanto, tecnologia e saúde é algo que está, obviamente, na berra, e desculpem a expressão. Eu ainda nem vou falar sobre a inteligência artificial, vou deixar isso mais para o final, porque essa era muito óbvia. Mas, se calhar, começo aqui com a doutora Ana Gomes e com um tópico à volta da telemedicina. Obviamente que a telemedicina já existia antes do Covid. Eu penso que o Covid veio potenciar esta modalidade em que se usa, de facto, tecnologia. E a minha questão é se a telemedicina pode, de facto, representar uma oportunidade para os doentes, em termos do que é o Serviço Nacional de Saúde e os serviços de saúde, ou pode, de facto, levar a problemas de privacidade ou até de uma menor qualidade no atendimento. E já agora, como é que está implementada a telemedicina aqui no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve? Bom, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. A telemedicina tem eu acho que tem aqui vários pontos, não é? A gente fala em telemedicina e temos que pensar o que é que estamos a falar, não é? Uma coisa é aquilo que globalmente se fala como teleconsulta, não é? Que é sempre, para quem é médico, tem sim algumas confusões intrínsecas de dizer que existem teleconsultas, não é? Porque uma consulta médica obriga a um exame objetivo e, através da televisão, a gente não consegue fazer um exame objetivo. Portanto, com essa reserva, mas que pode servir como teleconsulta efetivamente, como em coordenação, por exemplo, com os cuidados de saúde primários. Nós fazemos isso. Porquê? Porque do outro lado está um colega, está um médico, que pode fazer um exame objetivo e que nos pode dar a informação desse exame objetivo, e essa, sim, seria vista mais como uma teleconsulta. É bom, porque eu acho que neste momento poderá ajudar-nos bastante nesta interligação de cuidados e muitas vezes evita que os doentes sejam referenciados para uma consulta hospitalar quando não há necessidade. Permite que os doentes também sejam acompanhados pelo seu médico de família durante mais tempo, ou seja, que não esteja sempre a ter intercorrências que a obriguem a ir ao hospital. E, por outro lado, permite-nos também ir crescendo do ponto de vista profissional uns com os outros, porque vamos aprendendo uns com os outros através desta interação. Esta é uma parte. Outra parte também importante da telemedicina tem a ver com a monitorização à distância e que nós já fazemos, nomeadamente para os doentes de EPOCs e insuficientes cardíacos. Isto permite o quê? Ter equipamentos que os doentes utilizam diariamente e que os médicos têm acesso aos seus registros, ou seja, permite monitorizar esse doente nas 24 horas, estando em casa dele, e perceber quando é que o doente agrava, porque é que agrava, se há algum fator que despoleta determinado tipo de agravamento, e permite também chamar o doente sempre que é detectada alguma alteração que assim o justifique. E, portanto, permite que o doente seja seguido em casa, seja monitorizado e que tenha um maior acompanhamento e um maior ajuste da sua terapêutica. Portanto, são várias. A telemedicina tem todas estas vertentes. Neste momento, nós fazemos isto no SUA, já em articulação há muito tempo com os ACES, nomeadamente na área também do diagnóstico dermatológico, não é? Já é assim feito há bastante tempo. E fazemos também as telemonitorizações e agora estamos a estendê-la com a equipa de hospitalização domiciliária para a monitorização dos doentes que estão à hospitalização domiciliária, quer em casa, quer nas estruturas residenciais para pessoas idosas. Muito obrigado. E então vamos mudar de tema, isto é um pouco quem quer ser milionário. E, Dr. Paulo Sousa, a questão aqui será à volta da robótica na área da saúde. Penso que todos nós já fomos àquelas farmácias que depois sai tudo, mas obviamente que na saúde também já todos ouvimos notícias de operações à distância, em que os cirurgiões ou os médicos os profissionais de saúde estão num país e depois estão a operar noutro país. E a minha questão para si é, isto é de facto uma oportunidade? Estamos a melhorar a precisão, os cuidados? Ou, por outro lado, estamos a perder o contacto humano, o toque pessoal? Como é que é a sua visão neste ponto? Enfrentamos esses dois desafios neste momento na saúde. Por um lado,
estamos perante avanços tecnológicos que realmente trazem melhorias efetivas, que são quantitativas, que a gente consegue medir, avaliar e quantificar e que realmente traduzem em melhores resultados para a saúde dos doentes. Mas estamos a viver também um bocadinho o reverso da medalha da medicina, de hiperespecialização, que implica custos, implica dificuldade de trazer para regiões periféricas, como é a nossa, centros de referência ou de elevada especialização, porque a medicina vive uma coisa que é inegável, que é a taxa de incidência das doenças. Ou seja, eu não posso montar um centro de excelência em cirurgia de câncer de esófago numa região do país onde só há 30 cancros de esófago por ano. Portanto, nós vivemos com este problema da hiperespecialização, e a robótica vai um bocadinho no sentido de optimizar o gesto técnico, nomeadamente na área cirúrgica. Os robôs hoje em dia aplicam-se a múltiplas áreas da medicina, desde a oftalmologia, à oncologia, a múltiplas áreas. A área mais desenvolvida neste momento é a área cirúrgica. O gesto cirúrgico tem sido optimizado ao longo dos anos. Nós começamos, eu sou cirurgião, e portanto nós começamos a aprender a cirurgia e aprendemos quanto mais fazemos, melhor fazemos. E portanto, para um cirurgião adquirir um nível de excelência e ter resultados que sejam padronizados e que a gente consiga garantir esses resultados sem que operar muitos doentes. A robótica vem permitir atingir esse nível de excelência mais cedo, ou seja, nós conseguimos pôr um cirurgião com menos experiência a treinar num simulador, a mesma forma que fazemos com um piloto de um avião, ou seja, eu consigo pôr um cirurgião a fazer 20 horas de simulador por semana e dizer-lhe que ao fim desse mês esse cirurgião estava a operar melhor do que no início do mês. A grande vantagem também da robótica e associada, falamos já da inteligência artificial, é que nós conseguimos filmar o gesto técnico repetidamente e o sistema robótico vai nos permitir avaliar step by step no processo cirúrgico e dizer-nos: você tem que melhorar o passo número 3 e o passo número 4, está a demorar muito tempo a fazer o passo número 5 e o seu ponto no ponto número 6 não está a ser bem dado. Portanto, é isto que a tecnologia nos permite hoje em dia. Nós vamos, felizmente, continuar a precisar de médicos, espero não ser substituído em breve, mas basicamente a robótica veio fazer isto, vem optimizar o gesto, vem-nos melhorar a nossa capacidade de execução. Agora, a capacidade de decidir, o momento da decisão, qual a melhor decisão, continua a depender da capacidade médica, da experiência, do know-how que se tem e do conhecimento científico adquirido ao longo de séculos, que é importante. Claro que sim. Obrigado. Doutora Ana Teresa, para si o tema é a medicina personalizada. E, de facto, até porque está no contexto da sua empresa, de facto, a medicina personalizada, não entendendo como, vá lá, uma medicina, um diagnóstico para cada um de nós, portanto, provavelmente ainda estamos longe, será para um grupo de pessoas o mais homogéneo possível. Será, de facto, esta questão da medicina personalizada nas suas múltiplas vertentes algo que será bastante útil nos próximos tempos, ou será uma abordagem que é, de facto, muito cara, muito difícil de implementar e que não chegará, de facto, a todas as pessoas? Boa tarde e obrigada também pelo convite para estar aqui. Eu acho que, como com todas as tecnologias, cada vez está mais barato. Okay? Portanto, com o avanço da tecnologia, uma das coisas também que normalmente está associada é que o custo com a escala vai diminuindo, não é? E o projeto do Genoma Humano, que sequenciou portanto, ficámos a saber toda a sequência, ou quase toda, 60%, mas chamámos-lhe toda. A sequência do nosso genoma levou 10 anos a fazer. Milhões e milhões de dólares e de euros, e hoje em dia nós sequenciamos um genoma humano num par de horas. E com 1.500 euros. E, portanto, nós sabemos, e até é parte da nossa investigação que fizemos, portanto, eu estou aqui a representar a empresa que eu e a Joana fundámos, a Express Tech, que está, como o Clévio diz, está focada na medicina personalizada. O nosso objetivo é, por exemplo, desenvolver testes genéticos que ajudem os médicos, porque não vai deixar de haver médicos, porque, no fundo, vamos ter que ter sempre uma decisão humana e bem especializada lá no fundo. Podemos facilitar e encurtar os espaços para essas decisões. Esse é o nosso objetivo, é ajudar os médicos a tomar a melhor decisão paciente a paciente.
Porque em certas doenças, e por exemplo as doenças onde nós fazemos a investigação, que é no cancro, nomeadamente câncer da mama, que é o mais comum no mundo inteiro, como diz o Clévio, não é? Isto, se calhar o objetivo, ainda estamos longe de chegar a um diagnóstico pessoa a pessoa, mas no fundo, esta doença, por exemplo, embora nós digamos que trabalhamos e investigamos o câncer da mama é diferente da Dona Maria do da Dona Júlia, não são duas entidades idênticas, são muito diferentes, podem ser muito diferentes ao nível da genética e, portanto, nós hoje em dia temos essa facilidade com a tecnologia e a tecnologia está cada vez mais acessível em termos também financeiros. E em Portugal ainda não se faz, mas, por exemplo, no Reino Unido já se fazem sequenciações de tumores mais difíceis, coisas tipo do pâncreas, que são muito, já são diagnosticados tardiamente, já em fases muito avançadas. São sequenciados no hospital e a terapêutica é ajustada à realidade genómica, genética daquele paciente. E, portanto, eu acho que estamos a caminhar para lá, não vejo outro caminho que não seja esse, porque com o aumentar do conhecimento, também ficamos a saber que não podemos dar aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos, e tenho aqui uma aluna na audiência, eu costumo dizer, vamos poder deixar de dar o removedor de nódoas do professor Pardal, que eliminava as nódoas todas, não é? Tipo, qualquer que fosse a sua origem. Não, nós vamos poder dar um removedor específico para o que fez a nódoa e, portanto, o nosso conhecimento vai ajudar os médicos a tomarem as suas decisões mais celeremente e acho que a tecnologia está a andar para que cada vez seja mais acessível. Obrigada, Ana Teresa. Obviamente que aqui o Dr. Paulo já tocou na história da inteligência artificial, mas eu tenho que voltar, até porque acho que foi ontem ou antes de ontem, todos devemos ter visto em rodapé na SIC Notícias, uma notícia que dizia que em 2025 a linha de emergência 112 iria ter um algoritmo semelhante ao ChatGPT. Portanto, que no final teria sempre um médico, ou um profissional de saúde, melhor dizendo, mas que, portanto, eu confesso que li em rodapé, não tive curiosidade em ver a notícia mais a fundo, ou não tive tempo, não sei muito bem, mas de qualquer forma, aqui, e deixo aberto ao painel e eventualmente a audiência, se quiser fazer alguma questão, já disse que até a inteligência artificial é boa no sentido do treino médico, do aperfeiçoamento, não tenho dúvidas, mas e o reverso? Poderá ser um problema para a saúde? E isto é aberto a todo o painel. Será um problema ou não? Eu se calhar posso deixar... Sim. Eu acho que nós, antes de começarmos a falar de inteligência artificial, temos que começar um bocadinho atrás. Porque nós não podemos ter inteligência artificial se não tivermos bons registros clínicos. E um bom registro clínico não é o registro informático que nós temos hoje em dia. O registro informático é um processo clínico que a gente abre num computador. Antes a gente folheava, né? E tinha o problema, às vezes percebia a letra, outras vezes não percebia. Agora aqui percebemos sempre a letra. Às vezes não percebemos as abreviaturas, não é? Aquilo que é abreviatura para uns não é a mesma coisa para outros. Bom, mas não deixa de ser um processo clínico. E, portanto, enquanto nós não tivermos nas instituições um registro clínico de campos fechados que permita fazer a avaliação e tirar dali conclusões daquilo que nós estamos a ver do doente, isto não é rocket science, isto já existe. Não é? Portanto, isto era uma questão das pessoas sentarem e trabalharem nesse sentido. E enquanto não tivermos isto, nós não podemos estar a falar de inteligência artificial. Estamos a falar de uma inteligência completamente artificial, porque é construída em cima de coisas que não existem. Portanto, nós primeiro construímos alicerces e depois construímos a casa. Se formos pôr logo o telhado sem ter o resto todo, isto não vai ter qualquer benefício. Dito isto, não quer dizer que a inteligência artificial não tenha aqui coisas muito boas, nomeadamente no ensino, não é? Na standardização, em algumas áreas específicas, como é o caso da imagiologia, quer dizer, já é sabido que a inteligência artificial consegue ser muito mais rigorosa nos diagnósticos de lesões, que às vezes os próprios médicos não têm a mesma sensibilidade e especificidade do que uma base de dados que tem milhares de imagens e que pode fazer essa leitura de um momento para o outro. E, portanto, eu acho que isso é muito importante. Acho que faz todo o sentido e a inteligência artificial nós estamos a evoluir para lá e ninguém está a descurar isso, nem estamos a dizer que não é importante, mas temos que ter bases, porque se nós não tivermos bases não faz sentido. E dar só uma nota à doutora, porque eu acho que é muito importante. Eu concordo, eu apesar de presidente do Conselho de Administração, eu sou médico e sou oncologista. Só o disclosure, que senão não se percebe muito bem o comentário. E deixo-lhe aqui também já o desafio de podermos reunir para poder fazer um projeto inovador na região do Algarve para os doentes com doenças oncológicas avançadas
sem alternativas terapêuticas, podermos fazer sequenciação e dirigir terapêuticas para esses doentes. E, portanto, fica aqui o convite público para nos podermos reunir, porque já existe noutros hospitais, já estão a fazer projetos assim, e nós temos essa capacidade no Algarve, vamos fazê-lo. E é aí que entra, eu não lhe chamo tanto de inteligência artificial, eu gosto de lhe chamar machine learning. As máquinas a aprenderem com os dados que já existem. E eu ouvi uma vez uma médica numa reunião com o Infarmed em Lisboa a dizer que o problema no avanço da medicina às vezes era os médicos terem acesso a canetas. Porque eles com canetas escreviam rabiscos, não era? Tipo, e teclados. E é isso, tipo, a qualidade dos registros, e eu acho que isto tem avançado imenso. Por exemplo, eu regressei de Inglaterra para Portugal há 10 anos atrás e tenho visto um avanço enorme na qualidade dos registros clínicos das amostras que nos chegam. E, portanto, quer dizer, por acaso nós aqui ainda não, pelo menos das amostras que nós devemos de ter agora no futuro, porque nós ainda trabalhamos com amostras estrangeiras, mas estamos a recolhê-las, a começar a recolher aqui. E em Portugal, por exemplo, uma das coisas que tem melhorado muito é isso, é o registro, porque sem termos os dados para ensinar as máquinas não aprendem, mas somos nós que temos que os criar, portanto há de haver sempre... Eu não vivo ainda muito assustada com a inteligência artificial, se calhar devia, não sei. Os ensaios clínicos ajudaram muito nisso, os ensaios clínicos ajudaram-nos muito a registar, não é? Sim. Nós éramos parcos nas palavras, por um lado, não é? Éramos muito bons nos hieroglifos, mas nas palavras depois éramos um bocadinho parcos, não é? E a parte da investigação, quando a gente às vezes fala, é importante ter investigação, e as pessoas acham que investigação são cobaias humanas. Esqueçam, não tem nada a ver. A investigação é uma coisa muito importante e que permite um aumento do rigor, quer no registro clínico, ou seja, tudo o que o doente tem, se queixa, se sente, é mensurado, que é uma coisa que habitualmente a gente não está habituado. É doente refere dor de cabeça, mas era forte ou era fraca, era assim ou era assado, não é? O doente tinha umas borbulhas na pele, e essas borbulhas eram muitas, eram poucas, em que zona é que era? Isto não era registado. E, portanto, não sendo registado, não pode ser sistematizado. Não podemos ensinar as máquinas a dizer este medicamento provoca dores de cabeça nos doentes que têm isto, aquilo ou aquilo outro. Não conseguimos, não é? Porque não está registado. E os ensaios clínicos vieram trazer muito isso, o rigor do registro, porque tem que ser tudo registado, tem que ser tudo com grau, tem que ser tudo classificado. Quando é que começa, quando é que acaba, as progressões, quando é que foi visto, quando é que o exame foi feito, se tinha, se não tinha. E isto tem que ser registado para ensinarmos as máquinas, não é? Porque a inteligência artificial fala-se muito agora, mas não é novidade. Ou seja, nós já utilizamos algoritmos de inteligência artificial há muitos anos. A Siemens, há mais de 10 anos, desenvolveu um algoritmo de análise dos taques para rastreio rápido do cancro de pulmão e que eu lembro-me de já termos isto instalado num dos nossos primeiros taques que nós tivemos cá no Algarve. Aliás, fizemos na altura algumas sessões de rastreio baseadas nesse software. Portanto, estes softwares de análise que hoje em dia chamamos de inteligência artificial, que não são mais do que algoritmos de análise e que depois traduzem resultados e que, neste caso, ultimamente, geram respostas. Portanto, basicamente, é isso que estamos a falar, traduzindo a inteligência artificial para uma linguagem mais comum. O que assusta um bocadinho, eu tenho assistido com alguma preocupação também, é a generalização e a liberalização que se está a fazer deste sistema. Estes sistemas de inteligência artificiais, quando são monitorizados e geridos por pessoas com capacidade de análise e de retirar depois dali ilações, são usados de uma forma positiva. Quando nós liberalizamos os sistemas de inteligência artificial e pensarmos que os resultados que daí advêm são absolutamente fidedignos e não são questionados, aí vamos ter um problema. Porquê? Porque tiramos o filtro do observador que tem os 30 ou 40 anos de experiência para filtrar o que vem dali e passamos a assumir aquilo como verdade. E isso é que vai ser, para mim, é um dos grandes desafios, é contermos um bocadinho esta euforia que existe à volta de tudo o que é tecnológico. Eu costumo dizer que eu sou um acérrimo defensor de tudo o que é novidade e tecnologia. Nós investimos quase 1 milhão de euros nos últimos 6 meses só em urologia. Compramos 3 equipamentos, somos o primeiro hospital do país a ter, na área de urologia, para o tratamento do cancro benigno da próstata, do carcinoma focal da próstata e para diagnóstico também do cancro da próstata, porque é uma área também de igual a mama com grande incidência na população e que realmente
é uma ajuda efetiva. Alguns desses equipamentos já completamente robotizados. Nós, por exemplo, temos um equipamento que é o Aquabeam, que anteriormente, para fazer uma cirurgia a uma próstata grande, nós demorávamos cerca de 1 hora a fazer a cirurgia, e neste momento, com um jato de água, em 8 minutos, conseguimos fazer uma operação. Portanto, a diferença em termos de eficácia e de capacidade, e com uma grande vantagem é que o doente não sangra, não tem dor, não estraga os nervos periprostáticos, que são os nervos que estão à ereção masculina, portanto, que é um aspecto muito importante para os homens, e, portanto... E para as mulheres. Os homens são... É verdade, é verdade. E, portanto, este aspecto da tecnologia é fantástico. Nós somos, todos os médicos adoram tecnologia, por isso é que nós não podemos ter canetas na mão, porque nós pudermos, compramos. Cirurgiões em particular adoram... Cirurgiões adoram ter caneta na mão. Adoram um bom brinquedo, não é? Os cirurgiões têm esta particularidade. Isso faz parte daquele nosso resquício infantil que está lá sempre. Mas tem a ver com isso, ou seja, é preciso pôr um pouco de travão, até porque eu sou cirurgião há 27 anos e já vi tecnologia que parecia boa, mas depois não é. Ou seja, nós temos de ter a sensatez e a seriedade suficiente para não embarcar e não nos deixarmos apaixonar, às vezes loucamente, por estas novas tecnologias, porque muitas das vezes não há nem recurso suficiente, nem experiência suficiente, nem tempo para nós percebermos. Nunca nos podemos esquecer que o nosso único prémio Nobel de Medicina ganhou o prémio Nobel de uma cirurgia que hoje em dia é considerada completamente errada. E, portanto, isto é o avanço da medicina. Ou seja, nem sempre aquilo que tecnologicamente parece fantástico, ao fim dos anos a gente vem a verificar que é. Eu acho que há um outro risco. Nós, à medida que fomos acrescentando tecnologia aos cuidados de saúde, perdemos uma coisa, que é os olhos da pessoa olhar para o doente. E, invariavelmente, nós temos, todos nós, se passarmos pelo lado da cama de um hospital, e eu já tive essa experiência, portanto, falo de conhecimento de causa, que cada vez mais a gente tem as pessoas, os enfermeiros, os médicos, menos tempo com o doente. E o doente precisa do médico. A coisa mais importante para o doente não é o diagnóstico, não é o TAC XPTO, não é nada disso. Não estou a dizer do ponto de vista do outcome clínico, esse claro que é o mais importante. Mas para o doente, para resolver o seu problema que ele tem naquele momento, é o médico, é a atenção que este lhe dá, é a explicação que ele lhe dá sobre o seu problema. E a gente, cada vez mais, com estas tecnologias, os enfermeiros têm que fazer não sei quantos milhares de escalas e de registros e não sei o quê, não passam tempo com os doentes. Os médicos estão numa consulta e, por causa dos sistemas que são lentos, que não sei o quê, não, o médico passa mais tempo a olhar para o computador e depois ainda por cima alguns põem o ecrã do computador mesmo assim à frente e o doente está do outro lado, parece que eles estão atrás da barricada. O médico nem vê a cara do doente. O médico nem vê a cara do doente. Mas a verdade é que é a cara do médico, são os olhos do médico, é a expressão que o médico faz que vai transmitir ao doente a confiança que este vai ter nele. É a proximidade. Quando eu saí de onde estava para vir para aqui, deixei os meus doentes. Eu tinha cerca de 2.000 doentes que seguia e a única coisa que lhes podia fazer quase era a telemedicina, que era falar com eles ao telefone. Esta era a minha telemedicina que eu conheço melhor. E eu conheço os meus doentes todos pelo nome. E eles ligavam invariavelmente e fizemos videochamadas nas alturas que eles estavam em fim de vida, em cuidados de fim de vida, e alguns partiram nessa altura. E a questão mais importante e que eles me falavam, eles não estavam a questionar o facto da qualidade do colega que tinha ficado com eles, da capacidade que o colega tinha e tudo mais. A única coisa que todos eles me diziam, que sentiam falta, era do meu abraço. Diziam, doutora, só nos faz falta o seu abraço no final das consultas. A pessoa é boa, sim senhora, estamos a fazer os tratamentos certos, está tudo bem, está tudo bem. As consultas a hora, está tudo bem. Mas falta isso no final. E isto é o que se pode perder com esta, no fundo, com esta tecnologia toda. E eu acho que é isto que eu muitas vezes digo aos internos que se vão cruzando comigo, é não percam isto. Porque o médico não é aquele que pede os taques e as ressonâncias e as análises e não sei o quê. Não. O médico é aquele que fala com o doente. É aquele que o faz acreditar que aquela medicação vai fazer o seu efeito.
Porque se o doente não acreditar, ela não faz mesmo efeito. E a gente só lhe está a dar toxicidade. E isto é a relação médico-doente. E nada substitui a isto. Não há nenhuma máquina que substitua a isto. E esta parte é aquela que eu temo, que com muita tecnologia, com muita coisa que eu agora vejo, todos os médicos internos, não há nenhum deles que antes de fazer qualquer coisa já não estejam nos telemóveis a ver lá nos algoritmos que eles todos têm e não sei o quê. E, olha, e o doente? O que é que ele te disse? De que é que ele se queixou? E a família? Isso não falei. Pois, mas se calhar é por aí, não é? É que a maioria dos doentes falam. Por acaso sou de uma área de cabeça e pescoço, alguns deles não falam assim tão bem. Mas ainda assim comunicam. E essa é a parte mais importante, é começar por aí. Se a gente começa ao contrário, se a gente já vai começar pelos exames, antes do doente... Mas eu posso... É engraçado, eu aqui há cerca de 4, 5 anos atrás li um estudo exatamente em que dizia que este era o fator que os pacientes consideravam mais importantes na Europa. Sim. Mas depois, por exemplo, uma das coisas que machine learning, a inteligência artificial aplicada à medicina, o que estava a conseguir fazer era levar a medicina a sítios onde não conseguimos ainda levar médicos em quantidade e nas especialidades todas que era preciso, nomeadamente, por exemplo, em zonas mais remotas em África. E que as pessoas, quando faziam inquérito às pessoas nessas regiões que não têm tanto acesso como nós temos aqui, não é? A medicina, as pessoas estavam extremamente abertas a conseguirem ter um bote qualquer perto, onde pudessem ir e pudessem ir carregando em botões e dizer sim, tossi muito, sim, tinha expectoração, não tinha, qual era a expectoração, e ter algo que o reencaminhasse imediatamente, que lhe desse uma indicação depois, sei lá, imagina, depois para o hospital, sei lá, em Nairobi ou em Maputo ou onde quer que fosse, as pessoas que estavam nessas áreas mais remotas gostavam e queriam ter este tipo de botes que os ajudassem a ter um primeiro acesso a uma decisão médica e a uma orientação médica, enquanto que depois na Europa as pessoas diziam não, eu não quero chegar ao meu centro médico e ver um bote. Eu quero chegar ao meu centro médico e ver um enfermeiro que me faça um bom rastreio e a seguir um médico que me dê a parte pessoal. E, portanto, dependendo, não é, da região do planeta de que estejamos a falar, como sempre, eu acho que vai haver espaço para tudo, não é? E por outro lado, esta acessibilidade a este tipo de tecnologia vai-nos permitir, inclusive, levar certos tratamentos e certos serviços de saúde a zonas onde eles hoje em dia ainda são raros e escassos. Eu por acaso, só para complementar um bocadinho, esta altura do Covid, nós tivemos uma percepção engraçada porque havia as limitações todas de acesso, mobilização das pessoas, e há uma coisa é um dos temas que eu às vezes gosto de falar, que é a percepção do valor da saúde. Porque nós falamos muito em telemedicina, mas, e eu trabalho num hospital privado e, como óbvio, todas as coisas têm custos e têm o seu valor. E quando nós discutíamos, às vezes, o valor da teleconsulta e a percepção que o doente tem por uma teleconsulta, o doente não considera a teleconsulta uma consulta. E não está disposto a pagar por uma teleconsulta o mesmo valor que estivesse no consultório. Ou seja, eu posso fazer a receita, ver o doente, fazer a mesma coisa, mas a percepção do valor que essa consulta tem é inferior ao facto de que ele ir ver o médico. Ou seja, isto é um aspecto interessante também, depois em toda esta percepção que nós temos que ter e perceber desta inteligência artificial, porque se nós pusermos um equipamento de inteligência artificial a fazer uma consulta, se calhar quem vai à procura diz, não, espera aí, mas isto não é uma consulta. Estou a ter uma conversa com o computador, não é uma consulta. Portanto, isto não é nada que gere um ato. E isso é uma coisa que está também muito em discussão hoje em dia, que é o ato médico, o que é um ato médico e o que é que está por trás de um ato médico. Será que uma consulta de um chat GPT é um ato médico? Quem é que programa um chat GPT? Portanto, tudo isto que está por trás, associado a esta dinâmica da saúde, há um valor intrínseco associado a cada coisa que a gente faz e é preciso quantificá-la, porque, embora nós achemos que quando vamos a um hospital de Faro não tem custos, mas tem custos muito altos. A doutora Ana tem que arranjar budget para pagar tudo aquilo que o hospital faz. E só um pequeno parênteses, eu trabalhei durante 13 anos na direção clínica de uma companhia de seguros. Uma das coisas que eu fazia a todos os doentes não pagam os tratamentos, como é óbvio, quando têm um acidente.
mas todos eles recebiam a conta de quanto é que eu gastei para tratar os doentes. Porque é muito importante as pessoas terem a percepção do valor intrínseco de tudo o que a gente faz, e os médicos devem ter a percepção de quanto é que gastam também nas suas consultas e nos equipamentos que pedem e que usam. Portanto, isto é um aspecto importante também associado à tecnologia. Depois também dá um bocadinho aquela ideia que as pessoas têm a ideia que no público, não é? Como é gratuito, não é? Por ser gratuito tem menos qualidade do que se for pago. O que não é verdade, obviamente. Primeiro porque não é gratuito. Não é? É gratuito na perspectiva de que a pessoa não está a pagar a conta, não é? Mas não é gratuito porque todos nós pagamos. Não é? Somos solidários nisso. Portanto, uns pagam e não usam, o que é bom sinal. Sinal que são pessoas saudáveis e que sejamos sempre assim solidários com os outros. E há os outros que efetivamente não pagam, mas que está alguém a pagar para eles poderem ter esse sistema de saúde a funcionar. Agora, eu acho que todos estes sistemas permitem-nos uma coisa muito boa, que é, do ponto de vista da qualidade. Não é? Portanto, ou seja, a inteligência artificial pode-nos dar aqui um padrão de qualidade, de reprodutibilidade muito maior. O que quer dizer que o que nós vamos ensinar às máquinas, não é? E isto que o Dr. Paulo falou em relação aos robôs era muito importante, olha, o passo 2, se você está a demorar muito tempo, ou 3 ou 4, tem que melhorar aquele para ser melhor. E isto é aquilo que vai permitir que haja um padrão de qualidade que seja muito semelhante. Ou seja, nós hoje em dia acaba por haver alguma variabilidade relativa, não é? Porque existem as ditas guidelines, não é? As linhas de orientação terapêutica, mas depende muito de quem está a decidir. Não é? Portanto, o médico está a decidir, posso escolher a terapêutica A ou a terapêutica B. E depois, no final das contas, eu deveria olhar para os meus doentes e perceber, olha, os doentes que eu fiz a terapêutica A foi melhor ou foi pior? E depois falar com o doutor e dizer assim, olha, vejam lá porque é que estes doentes, não é? Foram melhores ou foram piores. Se calhar há uma sequenciação genética que nos diz que, ok, há aqui características que nós podemos tirar, se calhar para os próximos já vamos fazer de outra maneira. E só se nós fizermos isto, que é juntar o bom da questão dos centros hospitalares universitários é isto, é juntar a parte da academia, da parte do conhecimento, com aquilo que é prática clínica. Porque os médicos veem doentes, não é? Tendencialmente. Depois há uns que também se dedicam à investigação, obviamente, não é? Mas o médico tendencialmente vê doentes. E as pessoas que estão a fazer investigação sabem muito a investigação, mas falta-lhes uma coisa, que é os doentes. Não estão lá, não é? No laboratório, não é? Os doentes não estão propriamente nos laboratórios. E se nós juntarmos isto, temos aqui um casamento perfeito. E podemos utilizar o melhor dos dois mundos, que é pôr a ciência, o conhecimento, ao serviço do bem comum, que são os doentes. Quer dizer, este é o básico, não é? Para que é que a gente quer uma ciência espetacular? Desenvolvemos umas teses de doutoramento espetaculares, não é? E depois a seguir aquilo serve a quem? Não é? Aos pais que foram lá ver o nosso doutoramento e ficaram contentes, não é? Boa, que o meu filho é doutorado, é um orgulho gigante. A faculdade também gosta muito, que é mais um doutorado, não é? Obviamente. Mas depois é curto. E para quem faz a investigação, eu tenho a certeza que é curto. Porque a pessoa não quer que acabe ali. O fim não é aquele. Não é? O fim é aquilo de estar utilizado na prática clínica. E por isso é que a gente tem que aproximar as coisas. Eu acho que as coisas se aproximam, não se substituem, complementam-se. Da mesma forma que nos complementamos nas diferentes áreas, como nos complementamos do privado com o público, em coisas que podemos ser complementares. Nós não somos rivais. Nós somos complementares. Nós tratamos todos, temos um fim comum, que é o doente. Quer a academia, que trabalha na área da saúde, quer a parte dos privados, quer a parte dos públicos. Se todos tivermos melhor saúde, é bom para todos. É bom para todos. Quer dizer, eu não faço questão nenhuma de ter muitos doentes no hospital, como devem imaginar. Eu dispenso alguns, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, aquilo que eu quero é tratar bem os doentes que vão lá. E para isso vamos utilizar o melhor de tudo. Como? Aumentar a qualidade, garantir aqui algumas formas de colaboração para conseguirmos, com o que temos e com o que nos falta, desenvolver muito daquilo que são os processos agora. E a inteligência artificial há de ser um passo, no hospital seguramente, mas antes disso, eu acho que a gente pode aproveitar muito mais coisas de proximidade que temos neste momento e que um dia vamos chegar lá certamente com muita qualidade. Mas sempre com esta perspectiva de colaboração, de participação de todos os players aqui, porque todos nós temos ideias diferentes, todos nós temos experiências diferentes. O Paulo tem certamente doentes no HPA diferentes daqueles que a gente tem no hospital e nós vice-versa. A doutora tem experiência
dos testes que têm e a ideia que têm acerca da aplicabilidade deles, e depois quem está no hospital diz assim, sim, mas olha, isso também era giro, era ver aquilo, a ver aquilo, a ver aquilo, que é a prática clínica, não é? E, portanto, esta experiência, esta troca, é que tem que ser aproveitada. Eu acho que, e com tudo isto, e agora as tecnologias permitem-nos muito mais proximidade uns com os outros. Eu acho que isto foi uma grande mais-valia, se podemos dizer que o Covid trouxe uma mais-valia, mas eu acho que esta foi uma mais-valia, foi a proximidade informática. Antes toda a gente tinha que ir às reuniões, tinha que sair daqui para ir para Lisboa, para ir para o Porto. A gente agora faz, graças a Deus, virtualmente, porque não se aguentava todas as semanas a caminho de Lisboa. Mas isto foi uma das coisas boas, que nos permite trabalhar, que nos permite discutir todas as semanas, sentarmos e criarmos um grupo de discussão clínica, não é? Que integra isto tudo. E eu acho que esta é uma vantagem muito positiva. Sem dúvida, já agora, porque eu também estou aqui na pele de um laboratório colaborativo, uma das ideias dos laboratórios colaborativos é essa, é juntar, e no caso do Aging Better Collab somos 13 instituições que já agora tentam ligar, de facto, a tecnologia também, porque temos a Algar Data, temos a Vodafone, tentam ligar instituições, obviamente, da academia, da investigação, empresas, com este objetivo, de facto, é nas sinergias, é na colaboração que lá chegamos. Ainda temos algum tempo, obviamente, que eu preparei aqui muitas perguntas, mas queria deixar aqui, ou dar a oportunidade a se alguém do público quer, temos tempo para uma ou duas questões, senão eu faço as que eu trouxe, pode ser ao painel ou alguém do painel. Há o microfone. Estas luzes são péssimas. Boa tarde. Eu aponto a minha pergunta ali para o Dr. Paulo e para a Dra. Ana, na questão que suscitou uma curiosidade. É certo que agora as pessoas podem não considerar a teleconsulta como uma consulta, não é? Não valorizam, mas a minha curiosidade é, os jovens, os millennials, ou a geração Z, já estou aqui um bocadinho, que evitam os contactos mais físicos, que querem estar mais atrás de um computador, têm essa mesma percepção desses jovens no que respeita à teleconsulta? Ou eles são tão tech que para eles não estamos a direcioná-los ao público-alvo que estavam a falar da proximidade dos vossos pacientes? É óbvio que as novas gerações são muito mais abertas e muito mais users das aplicações. Aliás, existem N empresas em Portugal, neste momento, que se dedicam já à teleconsulta como core business. Até há empresas a oferecerem este serviço. Eu sei de 2 ou 3 neste momento que trabalham a nível nacional e que até prestam serviço já para grupos de curadores, já com... há uma que já tem cerca de 90 médicos a trabalhar a tempo inteiro para eles só. Penso que chama-se KNOB, e realmente é uma dimensão impressionante. E funciona muito bem realmente nos millennials, nas novas gerações. A nossa percepção aqui no hospital e numa população mais idosa não funciona tão bem. Não funciona pela necessidade de haver da tal relação médico-doente. Quem tem uma atividade e trabalha em teletrabalho ou que está ligado às tecnológicas prefere muito mais porque eles querem a receita do medicamento para a doença ligeira. E para a doença ligeira funciona bem. O problema torna-se mais grave quando a gente tem que fazer o despiste ou quando ao fim de 2 semanas o doente não está melhor e depois temos um problema, que é então houve uma teleconsulta, parecia estar tudo bem, mas não está. E, portanto, aí é que começa a chatice. E, portanto, a prevenção da chatice muitas vezes passa por termos isto muito, muito bem estruturado e termos os guidelines também mais apertados, de modo a que situações que poderiam passar despercebidas, às vezes, uma teleconsulta, que isso é o grande drama da teleconsulta para o profissional e para o gestor. Eu tenho, enquanto gestor e diretor clínico, às vezes tenho algum calafrio na espinha quando vejo muita teleconsulta. Porquê? Porque é algo que nos foge um bocadinho ao controle e que eu não consigo perceber como é que as coisas estão a acontecer. E isso a mim preocupa-me um bocadinho enquanto gestor, porque eu não consigo dominar. E, portanto, pode-se a acontecer coisas que a gente não se apercebe. Esta empresa que falou e que tem esse serviço, mas também tem um outro serviço que é poder mandar ir os médicos a casa. Ou seja, eles trabalham assim, fazem teleconsulta, mas depois, em situações, o médico vai lá à casa ver. E uma das situações, por exemplo, onde eles não facilitam,
é na pediatria. Porquê? Porque, invariavelmente, os pais querem resolver o problema para a criança poder ir para a escola no dia a seguir, já não ter febre, porque é difícil faltar ao trabalho e já não tem onde os deixar, mas, cada vez mais, há menos orientações para iniciar antibioterapia às crianças demasiado cedo, pelas resistências antibióticas, felizmente. Antigamente passava-se antibiótico, qualquer coisa, a criança tinha febre, bom, antibiótico. Felizmente, hoje em dia, tenta-se atrasar um bocadinho mais esse início de antibiótico e às vezes é muito difícil avaliar isso numa teleconsulta, não é? Por outro lado, uma coisa que funciona muito bem com os jovens, em termos de impacto, foram as teleconsultas de psicologia. Ou seja, o apoio de psicólogo por teleconsulta funcionou muito bem. Por 2 motivos. Pela privacidade, porque eles não iam ao hospital e não entravam no serviço da psiquiatria, não eram vistos por ninguém. E, por outro lado, porque era cómodo, porque eles, à distância de um telefonema, conseguiam marcar mais uma teleconsulta, quando sentiam essa necessidade. E, portanto, houve coisas que funcionaram bem, e lá está, neste setting dos jovens, essa parte da psicologia foi uma área importante, e que nós mantivemos essa linha mesmo no hospital, continuámos a manter as teleconsultas de psicologia, porque achámos que foi uma mais-valia, e eles reconheceram-no como tal. E os profissionais, obviamente, também, os resultados que foram avaliando, também chegaram a essa conclusão. Mas, para os mais jovens, os mais velhos, durante a pandemia, obviamente, perceberam e sim, preferiam isso do que não ter qualquer vigilância, mas mal se abriu o hospital, eles queriam estar no hospital, eles queriam ver os médicos, queriam tocar-lhes, que era para ver se eles eram verdadeiros, não é? Pronto. Mas serve muito também aquele apoio, por exemplo, nos lares, que muitas vezes têm essa dificuldade, e nós neste momento estamos a tentar chegar também aí com aqueles postos de consulta remotos. Para quê? Para podermos dar um apoio a essas pessoas, para poder fazer a triagem do que é que deve ir ou não deve ir ao hospital, até porque, como temos as equipas de hospitalização domiciliária que vão já a alguns lares, muitas vezes obviamos a necessidade do doente vir para a urgência para depois ficar lá no lar a fazer o tratamento. E, portanto, tem aqui várias aplicabilidades boas. Em relação ao custo das consultas, eu acho que os jovens não se queixam porque não são eles que pagam. Os pais não acham mesmo a piada, porque, quer dizer, ele fala para ali para um computador e eu pago uma consulta como se ele tivesse ido lá ao hospital, não é? Portanto, eu acho que é por isso é que eles não se queixam, os novos. Mas os pais, se calhar, se queixam-se um bocadinho. Mais alguma questão? Não? Então, Está ali, peço desculpa. Obrigado. Não é que estas luzes não são fáceis. Hello, good afternoon. Yeah. Excuse, I will ask for English for the sake of everyone, but you can keep your answers in Portuguese. My name is David, and I'm a physicist. So talking about the databases, you mentioned it a lot. So if I want to help out and test my machine learning skills, there are, in the world there exists, for example, Kaggle, in a competition style, private, public sector, giving up databases for training models. Is there anything like this in Portuguese, like Portuguese initiative, where the public databases would be somehow anonymized, made available, and for public to play with? Maybe I can answer that, and if people don't mind, then I'll return in English. So I don't actually think that they're like, for example, when it comes to genomics, which is where I work in, there aren't like Portuguese genomic databases. What we do in Europe is that, for example, we have this one big initiative in Europe, and Portugal is one of the first signatories of that initiative. It's called the 1 million genomes. And what we are doing is that, for example, I'm via the university, I'm the representative of WALG, of the university here in that consortia. What we do is that whenever we know that there are, for example, tumors that have been sequenced or normal tissues from a patient, we all can like submit that data to the databases. However, that raises one of the challenges in health tech, which is cybersecurity and how we encrypt those data, because one of the big problems in these, for example, if you want to have access to that type of database, you need to go through quite a tough scrutiny of safety.
And in our group, we use large databases from the US and from the UK mainly. And we have to justify what we are going to do. We have to show that, for example, whatever data we import to the servers that we have here at WALG, that we have proper cybersecurity measures in place and that the data will be safely not just kept but also used. So in Portugal, like Portuguese-only databases, as far as I know, at least in cancer, there isn't. I don't know if in neurosciences whether Clevio knows of any, but usually they're like larger scale, more like continental states, so US or Europe, and you can request access. But then, there's cybersecurity is a huge thing because once you get hold of the genome sequence of a person, you can do quite a bit with that, like. As we were saying before, like it depends on who uses the data and how artificial intelligence can be used. And so you can access, but there are ways of doing that. Só para acrescentar mais alguma coisa, nós começámos neste momento uma discussão a nível nacional por causa das bases de dados, sobretudo as bases de dados, estamos a falar hospitalar. Se eu quiser fazer uma base de dados, e temos estado a trabalhar nisso com uma empresa para ter dados, como eu lhe dizia no início, que dados concretos para poder consultar rapidamente e sermos até competitivos para ensaios clínicos, porque podemos dizer com certeza quantos doentes temos de determinada patologia, que fizeram determinadas terapêuticas, e existe um problema neste momento, que é, pela legislação que temos, estes dados têm que ficar dentro do hospital. Os hospitais não têm capacidade de armazenamento para tanta quantidade de dados, ou seja, estes que estamos a falar sistematizados, mais os dados do dia-a-dia, e isto poder correr de uma forma normal. Portanto, não temos infraestrutura para isso. Pô-los fora, temos as regras são muito apertadas e o facto de estar fora implica uma série de protocolos que neste momento não existem e, portanto, nós estamos a tentar conseguir fazer um primeiro projeto que em Espanha já se faz de uma forma perfeitamente normal e nós aqui temos muita dificuldade, até mesmo em ensaios colaborativos a nível europeu, por exemplo, a nível do cancro nós temos vários ensaios colaborativos e o grande problema tem a ver com isso. Até só as próprias amostras dos doentes serem analisadas centralmente e saírem do país para ir para um laboratório na Europa, levanta-nos questões, ou seja, depois eles têm que devolver a amostra, nós temos que garantir que a amostra vem, que é só para aquele fim, que não podem utilizar mais nada, portanto é muito complexo neste momento o acesso aos dados. Em termos de registro, tem um registro, por exemplo, na área da oncologia tem o registro oncológico, que infelizmente nunca está atualizado àquilo que a gente gostaria, mas também para fazer qualquer questão ao registro oncológico, tem que ser com muita paciência e calma e é pedir agora para ter daqui a 5 anos com um bocadinho de sorte. Portanto, na realidade essa é uma área que nós temos trabalho a fazer e que devemos ter aqui alguns cuidados, não é? E quis restringir tanto para não haver acesso dos dados pelas companhias de seguro, pelas entidades patronais, bom, era tanto o papão que se restringiu de tal maneira que neste momento ninguém tem acesso a nada, não é? E mais, o próprio doente pode ter o direito, neste momento pela lei portuguesa, tem direito ao esquecimento do seu histórico, o que é grave em determinadas patologias, nomeadamente no que se fala do cancro, um doente que peça o esquecimento do seu histórico clínico, eu, como médica, não sei o que é que ele fez de terapêuticas anteriores, não tenho qualquer registro. E, portanto, não sei o que é que lhe vou fazer a seguir. Mas isto é possível. Portanto, pela lei atual da proteção de dados é possível. Portanto, esse é um passo muito importante e era por isso que eu dizia que é importante termos dados e é importante que esses dados sejam passíveis de ser utilizados. Obviamente, anonimizados. Ninguém quer passar dados de nenhum doente. Não estamos a falar disso. Mas se eu disser que do universo dos doentes todos que eu tenho, com cancro coloretal, do Shua, os que têm tumores T3, N1 com metástases pulmonares, eu não estou a identificar o Sr. Manuel, não é? Se calhar ele está lá. Mas quer dizer, só o Sr. Manuel é que sabe que é ele, não é? Mais ninguém vai saber que é o Sr. Manuel. E, portanto, este passo nós ainda não temos a capacidade de o fazer porque a legislação foi importada da Europa e esqueceu-se de fazer o seguinte, que é regulá-la
não é? Portanto, a gente importa, mas depois esquece da regulamentação. Eu queria só alertar também, nós falamos em tecnologia, eu ainda há pouco tempo tivemos aqui em Portugal a reunião de todos os hospitais privados, a Associação dos Hospitais Privados a nível europeu. E estiveram representados quase todos os países da Europa e estavam cerca de 100 grupos hospitalares diferentes nesta reunião. E assistimos a uma conferência muito interessante pelo atual CEO da Ernst & Young, em que dizia que o grande problema da saúde nos próximos 10, 15 anos vai ser storage of database. Portanto, o grande problema da medicina do futuro é, porque nós neste momento não pensamos, mas cada ataque, cada ressonância implica numa capacidade, dos maiores investimentos que o Grupo HPA tem feito nos últimos anos é em sistemas de armazenamento de dados. Porquê? Porque nós fomos obrigados a manter os registros durante 10 anos de todos os processos clínicos dos doentes. Se pensarmos que cada doente faz, em média, um TAC por ano, ou num processo de tratamento, por exemplo, de oncologia, o doente faz 3, 4 TACs. Faz uma ou duas ressonâncias magnéticas, faz um PET. Uma ressonância magnética são 20 megas de computador, multiplicado por... Não temos, nem existe, à velocidade atual do crescimento da saúde e das necessidades de armazenamento de dados na saúde, aquilo que a Ernst & Young prevê é que esgote-se rapidamente a capacidade mundial de armazenamento de dados. Isto é um problema de tal forma grave que é um dos grandes desafios das grandes empresas tecnológicas neste momento, é criar sistemas que permitam armazenar dados em grande quantidade, de modo a que eles sejam utilizáveis, porque também que estar armazenados sem poderem ser utilizáveis não se consegue. E só para dizer à doutora Ana, nós felizmente nós conseguimos ultrapassar um bocadinho esse processo. Nós temos 5 hospitais, todos interligados em tempo real, e 22 clínicas, com uma única base de dados, fora do data center do hospital, já em ambiente virtual. Isto implicou muita burocracia, implicou mudarmos todo o software, inclusive a linguagem que está de programação, que está por detrás do nosso software, teve que ser mudada. Neste momento isto dá-nos uma vantagem competitiva muito grande. Porquê? O processo clínico, a grande mudança do paradigma que aconteceu nos últimos anos é que o processo clínico antes era do hospital e o doente ia ao hospital e consultava do seu processo clínico. Hoje em dia, em termos europeus, o processo clínico é do doente. Ou seja, aquilo que vai ter que acontecer no futuro é que o Sr. Michael, que vive em Londres, tem uma pen, e essa pen, ou um cartãozinho com um código, e esse código é o seu processo clínico. Seja no British Hernia Center, seja no meu consultório do Hospital Particular do Algarve. Ou seja, isto é que é uma mudança de paradigma que vai existir, vai permitir poupar muito dinheiro em termos mundiais, em termos de exames, em termos de estar a repetir, porque infelizmente o que acontece hoje em dia é que um doente vai às gambelas e depois chega à farta e repete os exames. Portanto, isto é um drama constante e tem custos para todas as instituições e para o doente, que é muito grande. Portanto, se nós conseguíssemos poupar só este pequeno pormenor de não termos que replicar os mesmos exames, passado 2 horas depois, porque a realidade é isto que acontece, com custos elevadíssimos para a saúde das pessoas e para o país, só aí já íamos poupar uns trilhões de euros a nível europeu. E esse é um dos grandes desafios que existe para a saúde, é a mudança do paradigma que a doença antes e o tratamento estava focalizado nas instituições, e nós temos que mudar este paradigma e focalizar no doente. Ou seja, cada doente passa a ser ele próprio em si uma unidade funcional e que ele é que se transporta em todas as instituições e não ao contrário. Até em contexto de urgência, não é? Nós recebemos aqui por ano doentes de 157 países diferentes na urgência, no serviço de urgência do SHUA. Temos 157 nacionalidades diferentes o ano passado. E muitas vezes não temos histórico nenhum destes doentes. Pelo menos devíamos ter uma informação mínima, não estou a dizer ter o histórico completo, mas uma informação mínima do que é que o doente faz de medicação, patologias crónicas e tudo mais, porque em contexto de urgência muitas vezes o doente chega, ou não fala a língua, ou não fala de todo porque a situação ele não fala, e nós não temos qualquer informação destes doentes, em contextos completamente diferentes, muitas vezes com medicações que nem sequer conseguimos saber o que é que são.
E era muito importante que, globalmente, a nível mundial, que houvesse uma informação mínima que pudesse estar ali, que seria, no fundo, a informação de urgência. E essa estaria disponível para qualquer pessoa, através do cartão de cidadão, do número de identificação, do passaporte, chamemos-lhe o que for, até porque isso não era uniforme. Uma das discussões que tivemos num contexto de Congresso Europeu, por exemplo, era que os ingleses não têm um cartão de cidadão. E, portanto, ficam um bocadinho nervosos com essa coisa de haver um cartão de cidadão com um chip, aquilo enerva-lhes o espírito. Mas poderia haver uma outra forma qualquer, quer dizer, no fundo, um identificador único que permitisse essa informação, pela segurança das pessoas. Pronto, já esgotamos o nosso tempo. Eu agradeço muito ao painel, facilitou muito o trabalho, também a audiência, e uma continuação de um excelente Algarve Tech Hub. Obrigado.